Você provavelmente me conhece do curso da Educar, ou então da página do Facebook Santo Cabelo. E hoje a gente vai começar uma história bem legal. O Santo Cabelo vira um canal do YouTube. E eu vou preparar vários vídeos sobre vários temas e eu espero que vocês acompanhem e gostem bastante. O tema de hoje é mecha, mas a gente vai numa coisa muito básica de mecha, de reflexo, luzes, como vocês quiserem chamar, que é a colocação de papel alumínio. Eu recebi várias dúvidas, vários textos no e-mail sobre Jean, como que eu coloco melhor uma folha de papel alumínio? Ou então, como eu faço? Meu reflexo às vezes vaza demais, as folhas escorregam. Será que você tem alguma dica para me dar? Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. E a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse tema são os planos da cabeça. Você deve saber que a cabeça não é quadrada. A cabeça ela é arredondada. E o que acontece quando a gente tenta colocar algo quadrado, algo plano, em cima de algo redondo? Não para. É o que acontece com o reflexo, com a folha de alumínio. A folha de alumínio, ela é plana. E a cabeça é arredondada. Muitas vezes, quando a gente tenta colocar esse papel alumínio, o que acontece? Ele dobra para pegar o plano da cabeça. Por isso que a gente tem que ficar atento qual o tamanho da mecha que eu vou fazer. Qual o comprimento, qual a largura da seção que eu estou pegando. Se a cabeça é arredondada, a gente vai ter que transformar essa cabeça numa cabeça quadrada. Então eu vou ter que criar esses planos. E eu não vou poder passar deles. Passando deles, o meu papel alumínio vai dobrar e fica muito mais fácil dele escorregar. E aí a mecha pode vazar, daqueles gatinhos, próximo do couro cabeludo. Então eu vou ter que pegar essa cabeça e dividir ela em planos. Mas como que eu vou fazer isso? A gente tem uma ferramenta muito simples para medir o plano da cabeça, que é o pente. Aonde esse pente encosta no couro cabeludo da cliente é onde vai ser o meu plano. Então, se eu estou aqui no meio da cabeça, eu sei que essa largura é a largura máxima que eu posso fazer uma sessão de reflexo. Cada cliente tem uma estrutura de cabeça, cada cliente tem um tamanho de cabeça, então cada cliente vai ter um plano. Por isso que é sempre importante, antes de eu entender qual a divisão eu vou fazer nesse reflexo, como eu vou trabalhar, se é na diagonal, se é na horizontal, se é na vertical, eu entender como são os planos dessa cabeça. Até onde eu tenho topo, qual é a parte de trás, quais são os planos da nuca. Então a gente vai posicionando o pente e entendendo. Aqui eu sei que nessa boneca eu não posso fazer uma mecha maior do que isso. Não posso pegar uma seção maior do que esse tamanho. E quando a gente estiver colocando os reflexos, fazendo as mechas, eu sempre tenho que ficar atento. E esqueci qual é o tamanho do plano? Encosta o cabinho do pente no couro cabeludo da cliente e lembra, não posso passar daquela largura. Muitas pessoas me perguntam sobre o tipo de papel que eu gosto de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com papel alumínio. Eu acho ele mais prático, mais fácil de dobrar. Ele fixa melhor na cabeça porque o produto gruda um pouco melhor. E além disso, o papel alumínio ele transmite calor. Então essa reação química que a gente faz com o descolorante ou com a coloração, ela acaba sendo levemente acelerada por conta do papel alumínio. Aí tem muita gente que se pergunta, mas Jean, qual é
a parte do papel alumínio que eu devo colocar, que eu devo aplicar o produto. Se você já cozinhou com papel alumínio, fez algum assado no forno, a gente sabe que quando eu esquento o papel alumínio, a parte brilhante dele fica quente, mas a parte fosca não. Tanto que quando eu vou embrulhar alguma coisa para colocar no forno, eu coloco a parte brilhante para dentro e deixo a parte fosca por fora. Assim eu consigo até encostar a mão na parte fosca depois que eu tiro o assado do forno. Então, não que uma transmita mais calor do que a outra, mas eu tenho uma atividade melhor na parte brilhante. Então a gente vai aplicar o produto na parte brilhante do papel alumínio. Já, mas e o papel laminado, e o plástico, e o isopor, a espuma? Todos eles são válidos, todos eles funcionam, muitas pessoas utilizam, mas eu particularmente prefiro o papel alumínio. E a gente já vai entender por quê. Com relação ao tamanho do papel alumínio, eu gosto desse tamanho, que é o mesmo tamanho do papelão. Eu posso ter ele um pouco maior ou mais comprido, mas eu não gosto de trabalhar com papel alumínio muito comprido, porque me atrapalha um pouco na hora de colocar a mecha, e nem muito mais largo do que isso, porque senão eu vou ficar tentado a fazer uma seção maior do que eu devo. E a gente não pode ter preguiça e nem pressa na hora de fazer o reflexo. Eu tenho que respeitar os planos da cabeça, fazer as seções do tamanho que elas devem ser. Bom, eu vou mostrar para vocês agora a forma que eu gosto de trabalhar com reflexo. Eu não costumo trabalhar com plaquete, a não ser que eu vá fazer alguma técnica ao ar livre. Eu prefiro trabalhar só com o pente e o papel alumínio. Então aquela dobrinha que a gente faz no papel alumínio, eu faço ela com o cabo do pente. Então eu posiciono o meu papel alumínio no meu pente e vou conseguir fazer essa dobra. Eu vou selecionar o reflexo que eu quero, sempre lembrando do plano da cabeça, é claro. Posiciono o papel alumínio no meu pente e vou com ele próximo do couro cabeludo. Aqui eu vou pegar esse cabelo e vou fazer uma leve pressão. Só com essa pressão eu já vou conseguir uma aplicação muito segura. Vou aplicar o produto e aqui eu já grudei esse cabelo no papel alumínio. Então eu tenho mobilidade para fazer o comprimento e pontas, sem precisar bagunçar esse papel. Vou fechar. E assim eu tenho uma aplicação mais fácil. O que eu recomendo é que vocês peguem uma boneca em casa e treinem bastante isso. Quando vocês treinarem bem essa aplicação, fica muito mais fácil e muito mais rápido para colocar o reflexo. Então vamos repetir. Eu vou pegar uma seção que eu queira trabalhar. Vou selecionar o reflexo que eu vou fazer. Vou posicionar o meu pente no papel alumínio. Lembrem muito desse movimento da pressão. Então eu estou aqui, eu vou virar a minha mão e eu vou encostar o meu dedo no papel, fazendo uma pressão, e ele vai inclusive marcar o papel alumínio próximo do couro cabeludo. Aplico o produto logo aqui no começo e aqui o meu cabelo já gruda no papel. Então eu consigo mover essa mecha para fazer a aplicação no comprimento e pontas. Sem precisar fazer aquela bagunça no cabelo, sem dobrar o meu papel alumínio. E olha, eu tenho total liberdade para mexer com isso. Dobro esse papel alumínio. Se eu achar necessário, posso dobrar mais de uma vez. E eu vou ter um reflexo muito bem colocado.
Só isso daqui já vai evitar bastante problema do descolorante vazar ou manchar o couro cabeludo. Na dobradura simples, a gente vai dobrar apenas os cantinhos do papel alumínio. Então eu seleciono o reflexo que eu quero fazer, posiciono o meu papel alumínio, aplico o produto, e vou dobrar apenas os cantinhos superiores. Esse tipo de dobradura, ele fica muito móvel, ele fica fraco, não fica tão fixo. Então eu só utilizo ele quando eu vou fazer uma técnica parcial, vou fazer apenas o topo ou algumas mechas na frente. Dificilmente utilizo esse tipo de dobradura, mas é uma opção. A dobradura dupla é quando a gente dobra os dois cantos inteiros do papel alumínio. Então eu seleciono a mecha que eu vou fazer, posiciono o papel alumínio, aplico o produto, e aí, com a parte dentada do meu pente, eu vou dobrar as duas laterais de uma forma bem retinha. Esse é o tipo de dobradura que eu mais utilizo. Ela fica bem segura, ela não atrapalha as outras áreas que eu preciso fazer. Então é a que eu mais utilizo. Uma que eu gosto bastante de utilizar é a dobradura em triângulo. A gente vai selecionar os reflexos que eu quero fazer, posicionar o papel alumínio, aplicar o produto, se eu estou utilizando um papel comprido, para fazer o triângulo, eu costumo dobrar ele ainda mais um pouquinho. E aí, na hora de dobrar as laterais, ao invés de vir na vertical, eu venho na horizontal, partindo do começo da minha seção até o final do papel. E vou dobrar isso na diagonal, formando um triângulo. Esse é o tipo de dobradura mais móvel que a gente pode ter. Eu uso muito para fazer técnicas simultâneas. Então, por exemplo, eu coloco um reflexo no cabelo da cliente e depois eu quero aplicar uma coloração na raiz ou nos cabelos que sobraram. Então eu consigo mover muito bem esse reflexo sem que ele saia, sem que ele escorregue, sem que ele vaze.
Uma outra técnica de dobradura que eu utilizo bastante é quando a cliente volta para retocar o reflexo que a gente fez. Então ela fez reflexo comigo há 3 meses atrás e voltou agora só para fazer o retoque do crescimento da raiz. E aí eu vou utilizar esse papel alumínio na horizontal. Imaginem que todo esse cabelo aqui no comprimento e pontas estivesse loiro e eu quisesse retocar apenas a área da raiz. Eu vou pegar o papel alumínio na horizontal, vou fazer a marquinha, posiciono ele na horizontal, na cliente, vou aplicar o produto apenas na área que eu quero fazer o retoque. E vou fechar esse papel alumínio na horizontal. Aqui, todo aquele cabelo que não precisa do retoque fica para fora. Então ele não vai entrar em contato com o produto. O que vai me ajudar a sensibilizar menos o cabelo. Então quando eu vou fazer o retoque, eu utilizo sempre a folha na horizontal. Quando eu vou fazer uma limpeza de cor, uma descoloração global, uma decapagem, eu não gosto muito de trabalhar ao ar livre, eu prefiro trabalhar com papel também. E aí, nesse caso, eu não faço nenhum tipo de dobradura. Eu vou trabalhar com transparências, porque eu vou descolorir todo o cabelo dessa cliente. Então a gente vai pegar as transparências, eu vou posicionar o meu papel alumínio, vou aplicar o produto em todo o cabelo. E aí eu não vou fazer nenhuma dobradura. Eu vou pegar uma segunda folha de alumínio e vou sobrepor. Então é a técnica da sobreposição. E vou continuar trabalhando com as transparências sempre na sobreposição. Isso facilita muito quando eu precisar enxaguar esses cabelos ou quando eu precisar verificar se eu já atingi o clareamento que eu queria. Eu não tenho nenhuma dobradura que eu precise desfazer ou algo do tipo. É muito mais fácil de retirar, de visualizar. Fica uma aplicação também muito mais limpa. Então, na segunda transparência eu faço a mesma coisa. Posicionei o papel, apliquei o produto. E aí, venho com outra folha de alumínio e vou sobrepor essa que eu fiz. Eu vou conseguir verificar muito melhor como está o clareamento desse cabelo. Fica uma aplicação muito mais limpa. Não preciso fazer nenhuma dobradura. Isso vai facilitar muito mais a minha vida. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele seja bem útil para vocês. Meu conselho é que vocês treinem bastante isso em casa. Treinem a aplicação do pente e pincel. Treinem a colocação do papel alumínio junto com o pente. E eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. A minha vida mudou completamente depois que eu comecei a adotar essa doutrina de aplicação. Eu consigo ser mais ágil na hora de colocar um reflexo, mais preciso, eu tenho um pouco mais de disciplina na hora de fazer essa aplicação e eu tenho resultados melhores. Não adianta a gente querer aprender uma técnica nova de mechas, um jeito novo de fazer um loiro, ou um jeito novo de fazer uma iluminação no cabelo, se o meu básico não é perfeito. Então a gente tem que buscar essa perfeição na hora de colocar o papel alumínio. Às vezes um problema muito simples que eu tenho dentro das minhas mechas, dos meus reflexos, pode ser solucionado apenas com uma colocação melhor de papel alumínio. Até o final da semana eu quero postar um vídeo só tirando dúvidas. Então encaminhem todas as suas dúvidas para o e-mail do Santo Cabelo, que é cabeloamém@gmail.com.
Não se esqueçam de se inscrever no canal do Santo Cabelo do YouTube para receber as notificações dos vídeos que a gente vai postar. Prometo para vocês que esse é o primeiro de vários vídeos sobre vários temas. Se você tiver uma sugestão de tema para o nosso vídeo, pode mandar para a gente por e-mail também. Espero que vocês tenham gostado muito e vejo vocês no próximo vídeo.